paz seja convosco. Hoje eu quero dividir com os irmãos a minha primeira experiência em uma igreja evangélica. Isso aconteceu no ano de 2008, quando eu fui para uma igreja evangélica pentecostal. Eu fui através do meu irmão, que estava frequentando a igreja, e pediu para que eu fosse até a igreja para ver ele. E eu fui eu e a minha filha, que na época estava com 4 para 5 anos de idade. E como todos sabem que acompanham os vídeos, eu nasci num lar católico, eu era professora de catequese. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica pentecostal e nem outro tipo de igreja evangélica. E quando eu cheguei na igreja, tava só eu e a minha filha e as outras pessoas que estavam lá. A igreja estava cheia, mas eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum conhecido, nenhum amigo lá. E o meu irmão, ele estava no meio do grupo dos jovens, dos meninos da chácara de recuperação. Ele estava lá no meio dos amigos dele. E eu cheguei e eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu sou assim. Quando eu chego em algum lugar onde eu não conheço as pessoas e eu tô sozinha, eu fico morta de vergonha, sabe? Parece que a primeira coisa, parece que eu não tenho onde pôr as mãos. Eu sinto o meu rosto quente porque eu sei que eu tô vermelha de vergonha. Mas mesmo assim eu fui e sentei nas últimas cadeiras que tinha na igreja. E a impressão que eu tinha da igreja, porque eu nunca tinha ido, mas já tinha passado na frente, ouvi as pessoas gritando, já tinha visto na TV, nos canais de madrugada de umas igrejas que passa, pessoas caindo e falando com voz de robô. Era a visão que eu tinha de uma igreja evangélica. Por isso até que eu sentei na última cadeira, porque eu estava com a minha filhinha, e para mim, como eu vi que a porta era grandona, né, porque dava para a rua a porta, eu pensei, vou sentar aqui, qualquer coisa eu pego a minha filha e saio correndo. Eu não vou ficar aqui para ver o que vai acontecer. E do meu lado veio e sentou uma mocinha, tinha uns 12, 13 anos. E aquilo começou a me incomodar, porque essa menina, ela começou a olhar pra mim, ela não parava de olhar pra mim, e ela começou a se balançar na cadeira, ela não parava de se balançar. E aquilo eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia quem que era a menina, eu não conhecia a menina. E começaram os louvores, uns louvores lindos mesmo, como assim, eu nunca tinha ouvido na minha vida. E quando o pastor falou, está conosco nessa noite a irmã do Sandrinho. O Sandrinho era meu irmão. Quando ele falou aquilo, eu me abaixei na cadeira para que o meu pescoço e a minha cabeça encaixasse perfeitamente no pescoço e na cabeça do irmão da cadeira da frente, porque aí ele não ia saber quem eu era. Mas quando ele falou isso, a minha filha de 5 anos... ela me fez o favor de levantar e dar tchau pro pastor. E o pastor pediu para que eu fosse até a frente. Quando ele pediu isso, eu imaginei que ele fosse orar, que eu fosse cair, falar com voz de robô. Tudo aquilo me veio à mente, porque até então eu nunca tinha passado por uma situação semelhante. Mas aí, como ele chamou outras pessoas também, outros visitantes, eu fui. E ele pediu para que fizesse um círculo grande, que ele queria orar pelos visitantes. Uma das minhas mãos eu dei para minha filha e a outra das mãos foi para quem? Para a menina que estava do meu lado se chacoalhando. E na minha ignorância, como era a minha primeira vez, hoje eu sei que eu fui errada, já pedi perdão para Deus. Mas eu imaginava que aquela pessoa estava, como eu dizia antes e como muitos que não conhecem uma igreja evangélica, para mim ela estava com o diabo no corpo. E eu não queria dar a mão para ela, mas ela vinha para pegar na minha mão e eu disfarçava que estava coçando o rosto, que estava arrumando o cabelo, até que não teve jeito, mas eu estava com medo até então que ela tivesse com alguma coisa e que começasse a cair no chão e falar com voz de robô ali, na minha frente, do meu lado, encostado em mim. E o pastor fez a oração e cada um voltou para o seu lugar.
E o culto foi uma bênção, foi muito gratificante, muito lindo. Foi uma experiência nova para mim, uma experiência diferente. E no final das contas eu fui saber que a menina que estava do meu lado era uma menina liberta, era uma bênção, ela simplesmente tinha um problema mental. Então, a primeira lição que Deus me deu já foi nessa noite. A lição que nós nunca devemos julgar ninguém pelas aparências. Eu fui tomada pelo meu medo, pela minha ignorância de não saber como funcionava um culto, e por ver sensacionalismo na televisão, dentro das igrejas, eu fui tomada por aquilo. E eu sei, porque quando eu convido as pessoas para ir na igreja, as pessoas que não são conhecedoras de Jesus, a primeira coisa que elas falam para mim é: mas você é crente? Eu falo, sim, eu sou crente. Eles falam assim: então eu não vou na tua igreja, porque essas igrejas de crente, eles derrubam as pessoas e as pessoas abaixam um negócio nelas. Mas não é assim, não. E quando acontece de Deus revelar algo na vida da pessoa, quando Deus faz uma libertação na vida da pessoa, é porque Deus ama muito essa pessoa. É porque Deus quer libertar, porque Deus quer transformar essa vida. E isso aconteceu em 2008. E de lá pra cá, até hoje, graças a Deus, eu tive quedas na minha vida, fraquejei na minha vida, mas nunca eu saí da igreja, nunca eu deixei abalar minha fé. Quando eu não estava, passava algumas semanas assim na igreja, alguns dias, eu orava em casa, nós buscávamos em casa, fazia culto em casa. E até hoje eu estou aqui para te dizer que vale a pena ser fiel. Paz seja convosco.